Imagine isso por um segundo. Um único pedido, um único contrato, grande o suficiente para sustentar fábricas inteiras, empregar milhares de famílias e injetar bilhões de dólares direto no coração da indústria automobilística americana. Agora imagine esse mesmo pedido. Depois de meses de negociação, depois de promessas públicas, depois de investidores já contando os lucros, simplesmente desaparecer da noite para o dia. Sem aviso. Sem explicação completa. Apenas silêncio, seguido por um comunicado curto que mudou tudo. Foi exatamente isso que aconteceu quando a China cancelou, de forma abrupta, um pedido de carros avaliado em 250 bilhões de dólares que viria diretamente dos Estados Unidos. Não estamos falando de um pedido comum. Estamos falando de um dos maiores contratos individuais de veículos já negociados entre duas potências econômicas. E quando a notícia vazou, o impacto não ficou restrito a uma sala de reuniões em Pequim ou a um escritório em Detroit. Ele se espalhou como um terremoto silencioso por Wall Street, por cadeias de suprimento inteiras, por milhares de empregos que dependiam, direta ou indiretamente, desse único acordo. Mas por que a China faria isso? Por que cancelar um pedido dessa magnitude depois de tanto tempo de negociação? Foi apenas uma decisão econômica fria ou existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores, algo que envolve tensão geopolítica, disputas de propriedade intelectual e uma corrida silenciosa pelo domínio da indústria de veículos elétricos? Essas são as perguntas que vamos responder hoje, camada por camada. Porque quanto mais fundo você olha para essa história, mais ela deixa de parecer um simples cancelamento comercial e começa a parecer o início de algo muito maior. Antes de continuarmos, se você gosta de vídeos que não apenas contam a notícia, mas explicam o que realmente está por trás dela, clique agora no botão de se inscrever. Toda semana trazemos análises como essa, e essa em especial você não vai querer perder. Para entender a verdadeira dimensão desse cancelamento, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para como a relação comercial entre Estados Unidos e China chegou a esse ponto. Por décadas, as duas maiores economias do mundo mantiveram uma parceria comercial gigantesca, cheia de tensões, mas também de dependência mútua. Fábricas americanas dependiam de peças chinesas. Consumidores chineses compravam tecnologia e veículos americanos. Era uma relação desconfortável, mas funcional, um equilíbrio delicado mantido por interesses econômicos que, na teoria, deveriam superar as diferenças políticas. Só que esse equilíbrio já vinha rachando havia anos. Disputas comerciais, acusações de espionagem industrial, tarifas impostas e retalhadas de ambos os lados, conflitos em águas territoriais no Mar do Sul da China, tudo isso foi empilhando tensão sobre tensão, ano após ano. E no meio dessa disputa silenciosa, a indústria automobilística virou um dos principais campos de batalha, porque carros não são apenas carros. Eles representam empregos, inovação tecnológica, poder industrial e, cada vez mais, controle sobre o futuro da energia limpa. Foi exatamente nesse cenário tenso que o pedido de 250 bilhões de dólares surgiu, como um raio de esperança em meio à tempestade. Representava, para muitos analistas, um sinal de que talvez as duas potências pudessem encontrar um caminho de cooperação, mesmo em meio às disputas. Fabricantes americanos comemoravam. Investidores projetavam anos de crescimento sustentado. Cadeias de suprimento inteiras começaram a se reorganizar para atender a essa demanda extraordinária. Então, sem aviso completo, tudo desmoronou. As primeiras teorias sobre o motivo do cancelamento começaram a circular quase imediatamente. A mais óbvia era a tensão geopolítica crescente. Analistas apontaram que, em meio a acusações mútuas de violação de propriedade intelectual e disputas comerciais que já se arrastavam havia meses, o governo chinês pode ter visto no cancelamento uma forma de exercer pressão econômica direta sobre Washington, sem precisar recorrer a medidas ainda mais drásticas. Mas existe uma segunda teoria, talvez ainda mais reveladora. Nos últimos anos, a China vem investindo pesadamente em sua própria indústria automobilística doméstica, especialmente no setor de veículos elétricos. Incentivos governamentais, subsídios bilionários, políticas agressivas de proteção ao mercado interno, tudo isso foi construído com um objetivo claro: reduzir a dependência chinesa de veículos estrangeiros enquanto fortalece marcas nacionais que hoje competem globalmente. Sob essa ótica,
Talvez a China simplesmente tenha concluído que comprar bilhões de dólares em carros americanos não servia mais aos seus interesses estratégicos de longo prazo. E ainda há uma terceira possibilidade, menos falada, mas igualmente importante: as preocupações ambientais. A China tem se posicionado publicamente como uma das nações mais agressivas na luta contra a poluição do ar e na redução de emissões de carbono. Adquirir uma quantidade massiva de veículos, mesmo que parte significativa fosse elétrica ou híbrida, pode ter sido reavaliado internamente como algo que não se alinhava mais com essas metas ambientais de longo prazo. 3 teorias, 3 caminhos diferentes. E, provavelmente, um pouco de verdade em cada uma delas. Mas a pergunta que realmente importa não é apenas por que a China cancelou. É o que vem a seguir. Porque as consequências desse cancelamento já começaram a se espalhar, e elas vão muito além de um simples contrato perdido. O primeiro lugar onde um impacto foi sentido, de forma imediata e brutal, foi na própria indústria automobilística americana. Esse pedido não era apenas números em um contrato, ele representava produção real, linhas de montagem trabalhando em ritmo acelerado, fornecedores contratando mão de obra extra, cidades inteiras que dependiam, direta ou indiretamente, dessas fábricas para manter sua economia local funcionando. Quando o cancelamento veio à tona, esse fluxo de receita simplesmente parou. E o efeito não ficou restrito às montadoras. Ele se espalhou por toda a cadeia de suprimentos, atingindo fabricantes de peças, transportadoras, fornecedores de matéria-prima, empresas de logística, um efeito cascata que colocou em risco milhares de empregos em múltiplos estados americanos. Wall Street sentiu o golpe quase instantaneamente. As ações das principais montadoras envolvidas no acordo despencaram nas horas seguintes à notícia. Investidores que já estavam nervosos com o cenário econômico global viram esse cancelamento como mais um sinal de instabilidade, mais uma razão para recuar, mais uma prova de que apostar pesado em contratos internacionais dessa magnitude carrega um risco que poucos estavam dispostos a admitir publicamente. Em poucos dias, bilhões de dólares em valor de mercado simplesmente evaporaram. Mas o verdadeiro perigo desse cancelamento não está apenas nos números de curto prazo. Está no precedente que ele estabelece. Porque quando duas das maiores economias do mundo demonstram que um acordo dessa escala pode ser desfeito de forma abrupta e unilateral, isso planta uma semente de desconfiança que se espalha muito além da relação entre Estados Unidos e China. Outras nações, observando de longe, começam a se perguntar se vale a pena assumir compromissos comerciais de longo prazo com qualquer uma das duas potências. Se um contrato de 250 bilhões de dólares pode ser cancelado da noite para o dia, o que impede que o próximo acordo, talvez o seu, sofra o mesmo destino? Esse tipo de incerteza tem um custo real. Ele desacelera negociações futuras. Ele torna investidores mais cautelosos. Ele empurra países a considerar alternativas, reforçando parcerias regionais em vez de apostar tudo em relações bilaterais com as duas superpotências. A China, por exemplo, pode aprofundar ainda mais seus laços comerciais com nações da Ásia-Pacífico ou expandir agressivamente sua presença nos mercados europeus. Os Estados Unidos, por sua vez, podem intensificar parcerias com vizinhos como Canadá e México ou buscar conexões mais estreitas com a União Europeia. Mas aqui está o problema: nenhuma dessas alternativas regionais consegue realmente substituir o volume comercial massivo que Estados Unidos e China representam um para o outro. O vazio deixado por esse cancelamento não se preenche facilmente. Existe também uma camada tecnológica nessa história que muita gente ignora. O pedido original incluía uma quantidade significativa de veículos elétricos e híbridos. Isso significa que o cancelamento não afeta apenas a indústria automobilística tradicional, ele lança dúvidas diretas sobre o ritmo de investimento em tecnologia limpa. Se os fabricantes americanos contavam com esse influxo massivo de capital para financiar pesquisa e desenvolvimento em baterias, autonomia veicular e infraestrutura inteligente, a perda desse contrato pode desacelerar exatamente o tipo de inovação que o mundo está tentando acelerar, não frear. E não podemos ignorar a dimensão política dessa história. Nos Estados Unidos, esse tipo de cancelamento vira munição imediata para políticos que defendem políticas econômicas protecionistas. O discurso se torna simples e poderoso: empregos americanos estão em risco por causa da instabilidade no comércio internacional.
Do outro lado do Pacífico, o mesmo evento reforça o sentimento nacionalista chinês, alimentando a narrativa de autossuficiência econômica que a liderança do país vem promovendo nos últimos anos. Curiosamente, o mesmo evento serve como combustível político para dois lados completamente opostos, cada um usando a mesma história para justificar caminhos diferentes. Do ponto de vista do consumidor, os efeitos também são mistos. Consumidores chineses perdem acesso a uma variedade maior de tecnologia automobilística americana, o que pode, a longo prazo, limitar suas opções às marcas domésticas ou a outras importações. Mas há um contraponto importante aqui: menos concorrência estrangeira não significa necessariamente um mercado mais forte. Historicamente, redução de concorrência tende a desacelerar a inovação e, eventualmente, pressionar os preços para cima. E é aqui que a história para de ser apenas sobre carros e passa a ser sobre algo muito maior: confiança. Confiança entre nações. Confiança entre mercados. Confiança de que acordos assinados hoje ainda vão significar alguma coisa amanhã. Esse cancelamento não é apenas um golpe financeiro. É um teste sobre se as duas maiores economias do planeta ainda conseguem cooperar em meio a tensões crescentes ou se estamos entrando em uma era onde grandes acordos internacionais se tornam cada vez mais frágeis, cada vez mais reversíveis, cada vez menos confiáveis. Se recuarmos um pouco e olharmos para o quadro completo, fica claro que esse cancelamento não é um evento isolado. É um sintoma de algo muito maior que já vem se formando há anos, o mundo caminhando lentamente em direção a uma nova era de comércio internacional, uma era onde acordos gigantescos entre superpotências deixam de ser vistos como garantias sólidas e passam a ser tratados como apostas de alto risco. Pense no que isso significa para o futuro da colaboração global. Vivemos em um momento onde desafios como mudanças climáticas, crises econômicas e disputas tecnológicas exigem cooperação internacional em uma escala sem precedentes. E, no entanto, o que acabamos de testemunhar é exatamente o oposto: duas das maiores economias do mundo demonstrando que mesmo compromissos bilionários podem ser desfeitos da noite para o dia, sem aviso completo, sem explicação satisfatória. Isso não é apenas preocupante para quem trabalha na indústria automobilística. É preocupante para qualquer setor que dependa de parcerias internacionais de longo prazo. E aqui está a parte que poucos analistas estão dispostos a admitir abertamente: ninguém sabe com certeza se esse cancelamento foi realmente sobre carros. Pode ter sido sobre carros na superfície, mas nos bastidores, pode ter sido um movimento estratégico dentro de um jogo muito mais amplo, um jogo que envolve tecnologia, propriedade intelectual, controle de mercados de energia limpa e, no fim das contas, quem vai liderar a próxima fase da economia global. Se olharmos para trás, essa não é a primeira vez que uma decisão aparentemente comercial esconde motivações muito mais profundas. Ao longo da história, grandes cancelamentos e rupturas comerciais quase sempre carregam camadas políticas que só ficam claras anos depois, quando os arquivos são abertos, quando as memórias são publicadas, quando finalmente entendemos o que realmente estava em jogo. É possível que, daqui a alguns anos, olhemos para esse cancelamento de 250 bilhões de dólares e entendamos que ele não foi o fim de uma negociação, mas o início de uma reconfiguração completa de como China e Estados Unidos fazem negócios um com o outro. Enquanto isso, o mercado automobilístico global continua se movendo, com ou sem esse acordo. Fabricantes americanos, mesmo tendo perdido esse contrato específico, não podem simplesmente parar. Eles precisam encontrar novos mercados, novos parceiros, novas formas de manter suas fábricas funcionando e seus trabalhadores empregados. Alguns já estão olhando para a América Latina, para o Sudeste Asiático, para a Europa, tentando preencher, ainda que parcialmente, o vazio deixado por esse pedido perdido. Mas, como já mencionamos, nenhum desses mercados, isoladamente, tem o tamanho ou a velocidade de crescimento necessária para substituir completamente o que a China representava. Do lado chinês, o caminho parece mais claro: dobrar a aposta na indústria doméstica, continuar investindo pesadamente em veículos elétricos nacionais, continuar expandindo para mercados emergentes, continuar construindo uma cadeia de suprimentos verticalizada que depende cada vez menos de fornecedores estrangeiros. Se essa é realmente a estratégia por trás do cancelamento, então não estamos vendo o fim de uma negociação, estamos vendo o início deliberado de uma nova fase de independência econômica chinesa.
Mas será que essa independência é sustentável a longo prazo? Será que o mundo pode realmente se dividir em blocos econômicos completamente separados, cada um construindo sua própria cadeia de suprimentos, sua própria tecnologia, seu próprio ecossistema industrial, sem que isso gere consequências profundas para o crescimento econômico global? Alguns economistas acreditam que sim, que estamos apenas testemunhando uma correção natural depois de décadas de globalização excessiva. Outros acreditam que essa fragmentação vai desacelerar a inovação em todos os lados, tornando tudo mais caro, mais lento e mais instável para consumidores em todo o mundo. A verdade é que ninguém tem uma resposta definitiva ainda. O que sabemos, com certeza, é que esse cancelamento de 250 bilhões de dólares não foi apenas sobre carros perdidos ou receitas canceladas. Foi um sinal de que a relação entre as duas maiores economias do planeta está entrando em um território novo e incerto, onde decisões econômicas e decisões geopolíticas estão cada vez mais entrelaçadas, cada vez mais difíceis de separar uma da outra. E talvez essa seja a lição mais importante de toda essa história. Vivemos em um mundo onde nenhum acordo, por maior que seja, está completamente imune a mudanças repentinas de rumo, onde bilhões de dólares podem depender não apenas de boas negociações, mas de tensões políticas que muitas vezes estão completamente fora do controle das empresas envolvidas. E onde o futuro da indústria automobilística, da economia global e até da corrida pela energia limpa pode ser decidido não em salas de engenharia, mas em salas de reunião política, longe dos olhos do público. Então fica a pergunta: será que esse cancelamento vai realmente enfraquecer a cooperação entre Estados Unidos e China no longo prazo, ou será, paradoxalmente, o gatilho que força as duas potências a encontrar um novo equilíbrio, mais cauteloso, mais estratégico, mas ainda assim funcional? Ninguém sabe ao certo. E qualquer um que afirme ter essa resposta com total certeza, provavelmente está subestimando o quão imprevisível esse jogo geopolítico realmente é. E você? O que pensa sobre esse grande cancelamento da China e suas consequências? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.